Falar, presidente, que hoje é um dia muito especial para mim. Não por causa das votações que estamos submetidos, mas porque hoje é o aniversário de morte do meu pai, são 2 anos de seu falecimento. E gosto de falar disso porque nós somos trazidos à política por motivações diferentes. E a minha tem uma relação muito próxima com a imagem dele na política, que para mim é a imagem mais positiva que eu conheço dentro da política, né? Então foi uma vida muito dedicada à cidade, especificamente à cidade, né? Eu acompanhei quando muito jovem ainda a atividade dele como secretário de Educação, depois como secretário de Esportes e Lazer, depois como presidente do DAI, eu já era adulta e já estava bem envolvida na política, já tinha participado de uma campanha eleitoral, apaixonado pelo DAI, e como vice-prefeito e prefeito por 23 dias. Né? E acho que né, nesse dia em que a gente falou de cassação de prefeito, algumas situações me trouxeram assim memórias que estavam guardadas há muito tempo e que às vezes a gente acaba não se lembrando. E no pronunciamento do vereador Marcos de Souza, quando ele fala dos momentos difíceis que essa cidade viveu, de cassação de prefeito, eu acompanhei bem de perto esse período. E nesse período, o prefeito foi cassado por irregularidades. Nesse período, o prefeito foi cassado num momento em que a prefeitura não pagava os fornecedores, não pagava a folha de pagamento. E foi disso que nós falamos no início dessa sessão, quando nós tivemos a oportunidade de acolher a denúncia que nos foi apresentada para abrir uma comissão processante. Porque o que nós estamos falando hoje é de algo que pode acontecer o mês que vem ou daqui a 2 meses. E eu espero que não aconteça. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer algo diferente para que isso não aconteça. Então, nós temos situações que mexem conosco o tempo todo. Todas as situações que nós temos tratado nesse período de pandemia são situações que mexem profundamente com o nosso ser. E todas essas situações nos provocam a um posicionamento, todas elas. E a reflexão, ela sempre é importante. E aqui, presidente, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque nós temos que caminhar para um debate de um projeto de lei importante que apresentei, que não é meu, não é um projeto de lei meu, é um projeto que foi desenvolvido por entidades que representam o comércio de Bauru e a prestação de serviços, tá? Entidades que estão pedindo a atenção da Câmara Municipal neste momento. Nós temos uma situação que impede que a nossa economia ela continue a se desenvolver. A nossa cidade é baseada principalmente nas atividades do comércio e prestação de serviços. Né? Só do comércio varejista são 25 mil pessoas empregadas ali. Né? A gente fala de 25 mil famílias. E aqui eu gostaria muito de chamar a atenção para algumas informações. Tudo que foi colocado até o presente momento com relação ao isolamento e a não permissão das atividades comerciais, ela tem relação direta com o sistema de saúde. Então, nós temos aqui um informe epidemiológico, número 23 de ontem, que traz para a gente que aqui em Bauru, nós tivemos 132 casos de dengue. É isso? Não, 218 casos de dengue confirmados. Sendo que destes,
sendo que destes, 12 foram a óbito e 144 foram curados. Então, hoje na cidade, nós temos 74 pessoas doentes. Hoje na cidade, nós temos 74 pessoas doentes, certo? Isso é uma informação muito importante, né? Nós temos 25 pessoas que estão sendo investigadas, se estão ou não doentes. E nós tivemos 693 pessoas negativadas. Essas 693 pessoas, não sabemos qual era a doença que tinham, mas tinham, né? Nós não sabemos. Agora é importante fazer um paralelo, porque nós temos aqui os dados da dengue do ano passado, né? 2019, que foram 26.273 casos, com 39 mortes. Então, estamos em isolamento. Nós não estamos enxergando a altura do mato, nós não estamos enxergando a escuridão da cidade, né? Nós não estamos enxergando nada. O vereador não enxerga nada, não recebe nenhuma imagem, né? Nós estamos tudo alienados. Então, a dengue está aí também. Ninguém fala dela, mas fala do quê? Das 74 pessoas que estão doentes nesse momento, né? E fala que nós tivemos ampliação de óbitos, né? Fala da câmara que foi colocada lá no cemitério, né? É isso que chama atenção, é o medo que colocaram na gente. Na minha opinião, é possível sim, o empresário é responsável, não tem nenhum louco aqui. Todo mundo já aprendeu que tem que se proteger e como é que se protege. Agora, o que não é possível é a gente achar que as pessoas vão continuar dentro de casa. Nós passamos um final de semana recebendo fotos de todos os locais, de todas as regiões dessa cidade, onde as pessoas estavam na rua, crianças e jovens e adultos, na rua, completamente desprotegidos. Nós tivemos um pronunciamento do governador de Nova York. Por que eu estou pegando Nova York? Porque nós tivemos uma epidemia que chegou depois de muitos outros países. E o que o governador de Nova York coloca chama muita atenção, que 84% das pessoas hospitalizadas lá naquele estado estavam em isolamento. Então, eu queria entender se o isolamento, a taxa de isolamento, que nós não estamos em lockdown, mas a taxa de isolamento é o critério, né? Se nós podemos sair de casa e não estamos em lockdown, então a taxa de isolamento não poderia ser critério para a flexibilização de atividade econômica. Mas é critério. É o critério que continua sendo defendido pelo governo do estado, pelo prefeito. Os números reais mostram outra situação. Que não se cumpriu o dever de casa com ampliação de leitos? Não cumpriu. Nós cobramos? Cobramos. Nos mexemos? Nos mexemos. Teve colapso? Não, graças a Deus. Estamos no pico da doença? Sim. Tudo indica que sim. É possível flexibilizar? Sim. É possível flexibilizar agora. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção para tudo isso, e ainda acrescentar o seguinte, né? É importantíssimo que todos nós analisemos esse projeto que foi apresentado, que mais uma vez eu afirmo, não é meu. Tanto é que eu coloquei à disposição para quem quisesse assinar esse projeto. Vieram emendas, as emendas não são minhas. Eu estou apenas apresentando. Esse é um projeto da cidade que vive do comércio, que vive da prestação de serviços. E que precisa dar ao prefeito um respaldo jurídico. Um respaldo jurídico para que ele bata no peito e diga, na minha cidade, a cidade de Bauru, que vive do comércio e da prestação de serviços, precisa retomar as suas atividades. A cidade de Bauru tem empreendedores responsáveis. A cidade de Bauru precisa do comércio funcionando. Nós teremos impacto financeiro, obviamente. Nós recebemos recursos. Nós não, a prefeitura. A prefeitura vive de impostos do ICMS, que vai diminuir, porque a empresa está proibida de funcionar? Não, mas por que ela vai funcionar se não consegue vender? O comércio e as empresas de serviço
com o ISS, o IPVA, o IPTU. Vai vir de onde o dinheiro? Vai faltar dinheiro para a Folha? Ah! Vereadora, eu preciso que a senhora conclua. A senhora vai ter oportunidade de falar na discussão do projeto. Me perdoe mais uma vez. Então, só vou concluir dizendo o seguinte, presidente. É importante que a gente tenha consciência dos impactos das nossas decisões nesse momento. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigada.